Olá, pessoal, sejam bem-vindos à primeira aula sobre crise e codependência. É um prazer ter vocês aqui. Meu nome é Magnus Arantes, vocês já me conhecem. Eu estou liberando essa primeira aula para vocês para fazer dois convites que mais para frente eu vou fazer. Fica até o final da aula para você entender um pouco o que a gente vai falar aqui um pouco. Então, nesse sentido, a gente vai dar a expansão da palestra Crise e Codependência que foi realizada na semana passada. E eu quero convidar vocês para refletir um pouco sobre essa questão e eu quero que vocês, de alguma forma, aprendam um pouco mais sobre esse processo. Meu nome é Magnus Arantes, eu sou psicólogo há 16 anos, atendendo na área de dependência química e orientação familiar de pessoas que sofrem com essa temática. Então, eu vou expandir um pouco o que a gente conversou, buscando uma percepção melhor do que a gente disse. Como eu disse para vocês, eu quero expandir o conteúdo que a gente falou na palestra. Então, ampliar a percepção. Primeiramente, você sabe o que significa o termo codependência? Codependência não é uma doença, mas pode desencadear processos adoecedores. O que é desencadear processos adoecedores? Quantas vezes você já não deixou de se alimentar porque seu filho que estava com problema com álcool e drogas não chegava em casa? Quantas vezes você deixou de dormir porque seu filho não estava lá? Quantas vezes você não conseguiu de relaxar porque estava sempre preocupado? E o processo da codependência ampliou essa percepção. Então, é muito importante a gente entender o que é a codependência. A codependência, ela não é só um problema de saúde mental, mas ela pode desencadear processos adoecedores. Então, o que eu posso dizer? Codependência é um transtorno específico dentro do DSM do CID? Não. Ele não é uma doença nem física e nem mental. A codependência é uma falta de caráter. O que é uma falta de caráter? Ela traz desvios de condutas, ela traz problemas que vão te levar para processos adoecedores? Não, ela não é uma questão de problema de caráter. Embora muitas famílias mentem para encobrir o problema de um dependente químico, muitas famílias acabam tendo dificuldade para lidar com as pessoas em volta, muitas famílias escondem as problemáticas oriundas de uma relação com o dependente químico. Então, nesse processo, há um desvio de conduta, mas não há um desvio de caráter. Então, a codependência cria um problema comportamental, mas não é um desvio de caráter, uma falha moral, como muitos acreditam. Mas então, eu estou dizendo o que nesse momento não é a codependência. Mas até agora eu não expliquei o que é. Então vamos expandir o processo de uma codependência. Eu vou pegar a definição ipsis literis do Robert Suby e John Friel. O que é a codependência? O que é codependência? O que é codependência? Dependência. A codependência é uma condição emocional, psicológica e comportamental. Emocional / psicológica / comportamental. E essa condição
ela vai gerar um processo de uma exposição prolongada de um indivíduo que pode trazer um conjunto de regras opressivas no lar para quem passa junto da questão como dependente químico. Então, o que a gente precisa entender? Que é um conjunto de regras opressivas que evitam a manifestação de sentimentos e uma discussão direta de problemas pessoais e interpessoais. Tá, vamos lá. Primeiramente, se é um conjunto de regras opressivas, né? O que são esses conjuntos de regras opressivas, né? Muitas das vezes, um dependente químico no uso, na crise de abstinência e nas dificuldades, ele esquece que na casa dele tem regras, normas, condutas, e todas elas são regidas por horário. Horário. Algum de vocês já viram algum dependente químico utilizando-se de regras, normas e condutas adequadas, conseguindo ter um horário bem definido, principalmente na hora de acordar, de trabalhar, de fazer as coisas que precisa? Final de semana, então, esquece. Né? Então, por que isso aqui é necessário para a configuração de uma codependência? Porque a família, muitas das vezes, esquece que ela também é gente, que ela precisa ser acolhida nas demandas dela, e não só o dependente químico. Então, isso aqui gera problemas de relacionamento interpessoal. Problemas de relacionamento interpessoal. Por que de relacionamento interpessoal? Porque a maioria das pessoas não vão entender, principalmente o dependente químico, que para se ter relacionamento interpessoal tem que ter reciprocidade. Não se funciona uma relação interpessoal sem reciprocidade, normas de condutas, seguindo horário. Então é muito importante a gente entender que a codependência dentro desse processo é uma conduta. E como conduta, vocês precisam se libertar. E aí, qual que é a situação que mais é problemática dentro da codependência? Qual que é o dilema central dentro da família? É que muitas das vezes as famílias estão tão desamparadas, não sabem como lidar com seus sentimentos, como se comportarem, como agir com o dependente químico, e muitas das vezes não tem uma orientação no sistema oficial de saúde. Né? Dificilmente você vai encontrar no sistema SUS, no sistema de saúde, orientações familiares para dependentes químicos que lidam diretamente, para famílias que lidam diretamente com dependente químico. Né? Você consegue encontrar psicólogos que orientam, você consegue encontrar orientação para a família dentro de algumas temáticas, mas dificilmente orientação para a família com problemas com álcool e drogas. E é extremamente importante, porque se você for parar para pensar, dentro de uma conduta profissional, dentro de uma conduta para que essas famílias se organizem, evita outros tipos de problemas de saúde. Porque quantas vezes famílias que têm problema com álcool e drogas deprimem, sofrem de ansiedade, perdem noite de sono com insônia, né? Não conseguem se organizar em horários, estão sempre exaustas, não sabem como sair desse processo e algumas das vezes não encontram suporte em local algum. O dependente químico, e algumas vezes ele tem orientação para Alcoólicos Anônimos, ele tem orientação para Narcóticos Anônimos, mas muitas das vezes a família não se tem. Então, principalmente dos grupos de orientação familiar, que são paralelos ao processo
de orientação cai nos grupos de mútua ajuda. Amor Exigente, Al-Anon, que são espaços para famílias serem acolhidas. E esse espaço que as famílias são acolhidas, muitas das vezes não encontra essa reverberação no sistema público. Então os grupos de mútua ajuda fazem um trabalho de excelência quando se fala da conduta de lidar com famílias com problema com álcool e drogas. Porque muitas das vezes eles esquecem até de viver para deixar a vida do dependente químico mais fácil. E isso vai criando outros transtornos, né? Então é muito importante a gente ter profissionais para orientar nessa conduta. E uma coisa que acontece com muita intensidade, com muita clareza dentro da codependência é o triângulo dramático. E o que é o triângulo dramático? Eu quero explicar para vocês o que é o triângulo dramático, né? O triângulo dramático, né, ele é uma conduta, né? Ele é uma conduta que todas as famílias codependentes assumem. O que é esse triângulo dramático? Salvador, vítima, Salvador, vítima e perseguidor. Como funciona esse triângulo dramático? Como isso ocorre? Perseguidor, a gente também chama de carrasco, né? A gente chama de carrasco. O que é o carrasco, né? O que é o carrasco? Carrasco é aquela família que imputa a culpa e humilha e rebaixa o dependente químico a mero alguém que só faz tudo errado. Ela pune com severidade o dependente químico que está na doença. A posição de vítima, né? É a família imputar, se posicionar como coitado ou coitada, depende da como você entende. O que é se posicionar como coitado? A própria família se coloca, ai, olha como eu estou sofrendo por tudo que você me causa. E isso vai fazendo o dependente químico se sentir cada vez mais culpado, né? Ele não consegue sair desse enredo, nem aqui e nem aqui. E na postura de Salvador, a gente acaba criando um enredo de facilitador. Facilitador. O que é a postura do facilitador? O facilitador é aquele que, de alguma forma ou de outra, vai conduzir o dependente químico para a doença. Então, essas três posturas, elas podem acontecer separadas em cada caso de família. Por exemplo, o pai pode ser perseguidor, a mãe salvadora, o pai vítima e a mãe perseguidora, ou os três. Porque são enredos caricaturais que estão diretamente direcionados pelo triângulo dramático de adoecimento da família. A família começa a entrar num enredo cristalizado que não consegue sair dessa conduta. E como eu identificar se eu tenho comportamentos de codependência, né? Quais são as características de codependência?
Codependência. Dependência. Quais são as características de codependência? Eu vou anotar uma a uma e eu espero que vocês peguem o caderno de vocês e anotem se vocês se enquadram nessas condutas. Então, vou elencar algumas características de codependência. Primeira conduta da codependência: o isolamento. Por que isolamento? Porque as famílias muitas das vezes vão achar que o problema dela é vergonhoso e todas as pessoas vão julgar. Então, o isolamento ou o afastamento, ele vai ser uma das premissas básicas da casa começar a ter seus segredos, né? Então, no isolamento, você vai começar a entender que, de alguma forma, o dependente químico vai ter dificuldades para se organizar, porque tem regras e segredos dentro da própria família. Rotina desestruturada. Rotina desestruturada. Estruturada. Aquela família não dorme, não tem horário para dormir, não tem horário para acordar. O dependente químico chega a hora que quer, sai da hora que quer, da maneira que quer. E aí o problema começa a acontecer. Descuido com dificuldade em priorizar. Dificuldade em priorizar. Priorizar o quê? A própria família. O dependente químico não tá nem aí para a família e todas as atenções vão para ele. Então, a família ela é reativa ao dependente químico. O dependente químico faz e, se sobrar tempo, a família olha para ela. Eu atendi uma família em que uma mãe deixou de fazer a cirurgia que ela ia fazer porque o dependente químico precisava internar. E aí é um grande problema, né? Por quê? Porque ele precisava internar, então a mãe não podia se cuidar para que ele se cuide primeiro. Descuido com aparência. Quarto, descuido, né? Descuido com aparência. Isso aqui acontece principalmente com as mães. As mães esquecem de cuidar de si para cuidar dos filhos, que estão na doença. Recusa de ajuda. Por que recusa de ajuda? Recusa de ajuda. Por que recusa de ajuda? Porque eles querem manter as normas bem guardadas dentro do próprio lar. Não querem ninguém invadindo. Geralmente a família mente para encobrir o problema da dependência química. Perca ou aumento de apetite. Perca ou aumento de apetite. Ou sono. Ou sono. E ansiedade. Perca de apetite, de sono, perca ou aumento de apetite, sono ou ansiedade. É uma forma que o corpo dá de sinais para a pessoa modificar a postura para ela sair daquela situação que está acontecendo ali. E acontece muito na família codependente. Comportamento descontrolado ou violento. Vou colocar violência aqui, né? Por que violência? Pode partir tanto do dependente químico para com a família ou da família para com o dependente químico. Todo mundo está tão no limite do cansaço que a perca
de condição de reação vai sempre pelo caminho da violência. Porque está tão cansado daquela conduta de relacionamento interpessoal adoecido que não vai sair daquele ponto ali. E geralmente é sempre no bate-bola. Reações psicossomáticas. Reações psicossomáticas. O que são essas reações psicossomáticas? Dor de cabeça, alergia, erupção de pele, dores no peito, no estômago, gastrite, doença autoimune, em alguns casos fibromialgia. Então, desperta uma série de elementos de adoecimentos psicológicos na conduta corporal. Mistura de reação passiva, agressiva. Eu posso tanto reagir com anedonia perante a vida, como eu posso estar sempre reagindo com violência na conduta com o meu parente. Algumas situações que acontecem que são posturas comportamentais que são modificadas. Negação. Raiva. Negociação. Depressão. E resignação. O que é essas condutas? Negação. Acreditar que aquele problema é do dependente químico e não da família. Quem causa o problema é ele. A gente não participa disso. Isso é um erro muito comum que famílias codependentes atuam. Raiva ou culpa. Aonde foi que eu errei com o meu filho? Né? Você é o culpado da merda que eu estou vivendo, da dificuldade que eu estou vivendo hoje. Negociação. Eu faço isso se você fizer isso. Muitas mães deixam o filho fumar maconha dentro de casa para que ele não saia na rua para ele causar problema. Isso é um processo de negociação. Depressão. A pessoa perde a graça de viver, ela perde a vontade de viver por causa dessa problemática. E resignação é quando entrega os pontos. Levar a ajuda ao extremo de maneira compulsiva. Eu vou colocar aqui, ajudar quem não quer ser ajudado. Não quer ser ajudado. Perpetuar a dependência. Vou chamar isso de facilitação. Os meus comportamentos levam o meu familiar a usar droga. Eu começo a fazer a condição para usar droga. Manter a irresponsabilidade. Manter irresponsável. Por que manter o sujeito irresponsável? Porque ele não quer mudar. Porque ele está numa vida confortável ali onde é que ele está vivendo. Para que a família precisa, então... Como que eu... Observando isso aqui, gente, ó. Vamos lá. Observando esses 13 elementos aqui. Você se identificou com algum deles? Deixa um comentário aí no vídeo, porque eu acho que é muito importante vocês conversarem com outras pessoas, né? Apesar que a aula vai ficar privada, isso aqui é uma conduta que é fácil identificar se a família tem características de codependência. Então deixa um comentário aí, deixa um comentário para mim, que eu acho importante.
Para que a família precisa procurar ajuda psicológica? Porque a família precisa entender que esses padrões comportamentais aqui, eles vão te levar a uma conduta de adoecimento. E se você não levar, não buscar tratar isso que você está vivenciando, muitas das vezes o comportamento vai continuar te atrapalhando, você não vai conseguir sair desse lugar, você não vai ter alguém que conheça da codependência para te ajudar a você recuperar a sua própria vida, e muitas das vezes você vai ser um facilitador no uso de droga do seu filho. Então você precisa mudar de postura para que ele mude também. Lembrando em consideração que a família, quando o dependente químico não quer cuidado, ela precisa ter esse cuidado. E o cuidado dela é dela para com ela, não o dependente químico. O dependente químico faz a escolha dele e você faz a escolha, faz a sua escolha. Então, se ele não quer tratamento, se ele não quer mudar, se ele não quer fazer nada para sair dessa condição, a família tem que se cuidar. A família precisa estar com o emocional em dia para suportar certas situações que ocorrem da convivência para com esse dependente químico. Então, o psicólogo precisa te avaliar e te ajudar a entender o que está acontecendo na sua trajetória. Sempre visando o cuidado prioritariamente com você que está aqui assistindo essa aula. Você não... Ai, mas eu tenho que cuidar de... Não, eu tenho que cuidar de mim. Eu tenho que estar com o emocional bom para lidar com a situação que ele me traz. Se ele não quiser ajuda, eu tenho que estar bem, independente dele. E isso é muito importante. Por quê? Porque se o dependente químico não quiser mudar e ele continuar te causando dor, muitas das vezes você vai ter dificuldade de ter uma vida com qualidade e você vai adoecer tanto física como psicologicamente. Então tem uma frase que eu costumo falar muito para famílias que convivem com a dependência química é: se você não mudar, eu não te aceito. E eu não te aceitar não é que eu quero o seu mal. Eu me separo da dor que você me causa, não de você. Se você continuar agindo dessa forma, me causando dor, eu prefiro que você se afaste e suma. E vá viver sua vida. Porque dentro dessa casa tem normas, tem regras, tem conduta e tem horário. Isso é fundamental. Então, o que eu posso ajudar vocês agora aqui, dentro de uma terapia familiar, sendo eu psicólogo que atuo nessa área, o que eu ajudo as famílias, quais os benefícios de você procurar uma terapia familiar com um psicólogo especializado em dependência química, que entenda como a dependência química funciona. Primeiramente, tirar a conduta da dependência química de uma falta de vergonha na cara, de um mau caratismo, de uma conduta que ele só quer me causar mal, ou é malandro, ou é preguiçoso, para uma doença que precisa de tratamento. A terapia familiar enxerga a dependência química como uma doença que precisa de tratamento. E essa doença que precisa de tratamento, ela precisa ser tratada por um psicólogo de família, que entenda do que é uma dependência química. Então, o que eu preciso saber também? O momento em que o meu parente dependente químico, qual o momento de cuidado que ele está? Ele é usuário, ele é abusador ou ele é dependente químico? Se ele é usuário, ele pode fazer um acompanhamento psicológico único e exclusivamente para se organizar. Porque aí ele consegue organizar a vida dele sem precisar de condutas mais de cuidados intensivos. Se ele é abusador, ele precisa entender que o padrão de uso de substância dele está atrapalhando para com a vida dele, mas ainda não é uma conduta extremamente prejudicial. E terceiro, o dependente químico. O dependente químico é aquele sujeito que precisa de alguma forma de cuidados intensivos em casos
em alguns casos, processo de internação. Então, para que a família precisa se cuidar para que o dependente químico se organize? Porque o enredo familiar, muitas das vezes, é ele que adoece o processo da dependência química, tendo em consideração a dependência química como uma doença de contexto. E enquanto doença de contexto, eu preciso trabalhar o contexto familiar, não só o dependente químico. Porque quando ele for internado e lá na internação dele ele tiver tratamento e vocês não tiverem, a hora que ele voltar em casa o problema volta. Esclarecer para os familiares se há uma necessidade de internação, e aí não vou falar aqui porque isso demora muito tempo. Expandir o conhecimento de como funciona a família com o dependente químico e dar suporte e apoio, conhecimento para o paciente e para a família. A gente precisa saber qual estratégia a gente vai direcionar para que ele consiga sair dessa condição que está e ajudar a família a evoluir nesse processo. Então, gente, tudo isso que eu falei até agora é extremamente importante e essa é uma mini aula que eu quero trazer para vocês. Se vocês gostou de tudo que eu estou falando aqui, se fez sentido para você, que se conectou com você, se você conhece outras pessoas que precisam conhecer de tudo que eu estou falando aqui, ou de alguma família que sofre na dependência química, essa aula ela vai ficar fechada só para vocês que estão aí. Eu não vou abrir essa aula para outras pessoas, porque essa aula eu estou expandindo algumas coisas que foi conteúdos que eu já expliquei em palestra. Se vocês quiserem fazer contato comigo, né, no Instagram, no meu site ou no meu WhatsApp, eu vou deixar o número aí na tela, né? No Instagram, TikTok, ou no meu site, ou no WhatsApp. Vou deixar os números aí na tela, para caso você precisar. E eu espero que eu tenha conseguido expandir essa percepção, que eu falei muito rápido numa palestra que eu dei, mas eu quero fazer um convite. Agora é a hora do convite, que você tem chance de aprender muito mais sobre isso comigo. Então, eu vou estar abrindo um grupo, né, terapêutico que se chama Quando o Amor Adoece. Quem cuida da família? Então, é muito importante a gente entender isso, porque ele vai basear em 3 módulos. Quais 3 módulos? Primeiro, o módulo ambientando a família sobre o problema. São 4 aulas, vão ter 4 encontros, aonde vocês vão conhecer o que é dependência química, como vai acontecer, de que forma vai acontecer, em que momento que eu posso ajudar meu familiar a situar nesse momento. Segundo, auxiliando a família sobre a compreensão necessária para a convivência. A família vai entender as dificuldades que ela enfrenta, como mudar a conduta, como ter estratégias para lidar com o dependente químico. E por último, você também participa desta dificuldade, para a família ter estratégias de como ajudar o dependente químico a sair daquela condição, ele querendo ou não querendo. Então, pessoal, vão ser 12 encontros, 3 módulos, no qual a gente vai ficar juntos durante 3 meses para ampliar a sua percepção e te ajudar. Você sendo pai, mãe ou esposo, e você quiser vir com seu marido, com sua esposa, né? E também, se você é filho, vindo 2 pessoas, a gente vai ter um desconto especial para você que queira participar desse grupo. Aproveita que o valor dele vai ser valor experimental. A gente está abrindo o grupo agora, vão ser 3 meses
de como a gente vai aprender a lidar com isso. Quem se interessar em participar desse grupo terapêutico, quem quiser vir fazer parte, eu tenho certeza que você vai sair daqui com a mente muito melhor, ajudando a ganhar independência, autonomia, criar condições e não sofrer mais com o seu familiar dependente químico que está passando por dificuldade no uso de droga. Eu vou te dar o caminho das pedras para que você entenda como lidar com ele, como sair das condutas de manipulação, como aprender a ser autônomo sem sofrer por aquela pessoa que, mesmo que não queira sair da conduta de dependência química, você vai se armar para lidar com as manipulações, mentiras e dissimulações que a dependência química traz, conhecendo teoricamente, prática e mudando postura pessoal. Pessoal, essa aula é uma pequena aula que eu vou ofertar para vocês. No meu grupo, eu vou expandir isso em muito. E se você quiser convidar outras pessoas para vir, será muito bem-vindo. Essas condutas, tudo isso aqui que eu expliquei, eu vou fazer uma percepção muito maior e trazer para você ferramentas fundamentais para você lidar com a dependência química sem sofrer. Tá bom? Então, se você quiser participar, pode me chamar no WhatsApp. Se você não quiser participar de grupo terapêutico e quiser me procurar como psicólogo para orientar tanto você como as pessoas que você ama sobre a dependência química, os meus contatos vão ficar aí na tela. Se você precisar falar comigo, tem o meu site, que você pode clicar diretamente nele. Aí vou deixar o link embaixo da aula para você clicar nele. Então é toda e qualquer situação que você precisar saber sobre dependência química e quiser me procurar para orientação, para terapia ou para qualquer situação que possa te ajudar a sair desse imbróglio que é a dependência química, eu estou à disposição. Tá bom? Espero que essa aula tenha contribuído para você e que você tenha um ótimo dia ganhando independência, autonomia. A mente treme, o corpo segura e juntos a gente avança. Um abraço.